Olá, meu querido, a paz do Senhor seja contigo. Eu sou o pastor Marcelo e nos próximos minutos eu quero te dar algumas instruções e práticas que de verdade pode salvar a tua vida. Fica comigo e vamos descobrir isso? Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma síndrome. Ela não é nova, mas ela tem se repetido bastante nos nossos dias. Eu chamo de síndrome de Demas. Síndrome de Demas. Vamos ver o que é isso? Eu encontro base para essa síndrome na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, quando ele cita assim: Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Nós vemos aqui um cooperador de Paulo chamado Demas, que abandona Paulo. Qual o contexto desse momento na vida de Paulo? Paulo estava preso, já vamos falar mais sobre isso, estava preso em Roma, no final da sua vida, já no fim da sua carreira, já entendendo que ele não sairia mais dessa prisão e a perseguição estava muito acirrada. E esse cooperador dele, chamado Demas, ele diz aqui: amando este mundo, abandonou-me. A palavra mundo aqui é aion. Então eu quero falar para vocês sobre a síndrome de Demas, o fenômeno aion. Aion. Essa é uma palavra grega. A Bíblia é recheada com essa palavra. Tem muitas vezes ela é citada. Nós não podemos confundir com a palavra cosmos, tá? Tanto aion como cosmos, elas apontam para o mundo. Só que cosmos aponta para o mundo físico, aqui onde nós estamos, mundo físico mesmo. Agora, aion fala de um presente século, de uma era, de um tempo, de um período de tempo. Então, ela é muito usada no Novo Testamento para marcar características morais ou espirituais. Às vezes você vai encontrar traduzida por mundo, essa palavra aion, mas o contexto vai te dizer que ela está falando de tempo, de era. Veja, por exemplo, aqui em 1 carta de Coríntios, no capítulo 3, no verso 18 e 19, fala assim: não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era que você encontra a palavra aion, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo, aqui ele colocou cosmos, é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. Então aqui você encontra aion, falando dessa presente era, e a sabedoria deste mundo, falando aqui do cosmos. Mas em tudo você vê que ele está trazendo aqui um princípio moral, ético, um padrão deste mundo. Dizendo que o padrão deste mundo físico é loucura aos olhos de Deus. Essa era, ela tem um padrão. Ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do contexto. Paulo estava numa prisão romana, lá por volta do ano 62 depois de Cristo. Ele escreve nessa prisão a carta aos Colossenses e escreve também a carta a Filemon. Muito interessante você ver que no capítulo 4 de Colossenses, no verso 14, você vê ele citando Demas como seu cooperador. Você vê também na carta de Filemon, no versículo 23, que Demas também era cooperador de Paulo. Já entre o ano 67 e 68, cerca de 5 anos depois, o apóstolo Paulo escreve 2 Timóteo, estando preso em Roma após o incêndio. Nesse incêndio, aquele incêndio que Nero calunia os cristãos, diz que eles colocaram fogo em Roma. E aqui, meus amados, a perseguição se acirra sobremaneira. E nesse momento é quando Demas abandona o apóstolo Paulo. No início da prisão de Paulo, mesmo com ele preso, o seu cooperador Demas não se desviava do caminho. Mas 5 anos depois, ele desiste da fé e resolve amar o aion, que é essa era, esse presente século. O preço para Demas de servir a Cristo se tornou alto demais para ele pagar. E a salvação eterna deixou de ser suficiente para esse pseudo-cristão. Isso leva a abandonar seu amigo, seu mestre e voltar-se para esse mundo. Ele não achou suficiente o prêmio da vida eterna. Ele achou muito caro o risco de ser morto numa cruz, de ser queimado,
de ser lançado aos leões, ele não quis, ele preferiu voltar-se para o mundo. O que ele fez? Ele foi para Tessalônica, e aqui não é à toa que ele foi para Tessalônica. Ele foi para uma província romana, que era próspera, que era livre. A perseguição nesse lugar era baixa. Então isso fazia com que a igreja dessa cidade tivesse até pessoas ociosas, chegando ao cúmulo de pessoas acharem assim, eu não preciso mais trabalhar, eu vou ficar esperando Jesus voltar. E Paulo repreende severamente os crentes de Tessalônica. Então você vê que é uma cidade onde o evangelho era mais fácil. Você podia até se dizer cristão sem correr o risco de ser executado. Você podia dizer-se cristão, mas não seguir os ensinos de Cristo. Agora, estranho, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas querem se dizer cristãos, mas na verdade não seguem os ensinos de Cristo. Queridos, isso na verdade é um alívio de consciência religiosa. Isso ameniza o medo de ir para o inferno. Porque no fundo a pessoa sabe que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, só que ela não quer pagar o preço de seguir, de carregar a cruz, de renunciar, de andar na presença do Senhor, de fazer a vontade do Pai. Então, mas é muito interessante que esse tipo de pessoa são as que mais ridicularizam os verdadeiros seguidores de Cristo. Elas chamam essas pessoas de fundamentalistas, mas no fundo, elas são mais fundamentalistas que esses fiéis a Cristo. Elas seguem a sua própria doutrina, absorvida de onde? Do Deus desse século. Rejeitam verdades claras da palavra de Deus, comprovadíssima, a Bíblia é comprovadíssima, pelo mais simples, mais sincero estudioso da Bíblia. Ele vai entender que aquilo é verdade, só que ele não aceita. Isso, para mim, é o mais terrível de todos os fundamentalismos. E essa pessoa que ama o presente século, geralmente, ela é fundamentalista. Então, olha só. Pois Demas, amando este mundo, amando esta era, amando o aion, abandonou-me e foi para Tessalônica, um lugar onde o evangelho é mais fácil, onde é um evangelho mais light, né? Onde ele realmente podia se dizer cristão, mas não viver como Cristo. Sobre Demas, eu só posso dizer uma coisa, ele se desviou do caminho. Agora, antes de falar mais do termo aion, eu queria separar um pouco, que tem outros tipos de pessoas nesse texto que o apóstolo cita, que eu acho importante. Ele fala também de Crescente e de Tito. Esses aqui, eles foram embora, talvez por ter medo. Mas se você vê que o apóstolo não condena, cada um tem o seu limite. Eles não conseguiram ficar em Roma e sofrer a perseguição ali. Eles foram embora. O problema aqui não é nem eles terem ido embora. O problema foi Demas, que além de ir embora, foi pelo motivo de amar o presente século, de amar o mundo, de viver os prazeres do mundo e não querer viver com Cristo. Você vê também aqui uma outra figura importante, Lucas. Ele fala, só Lucas está comigo. Você vê isso no 4 mesmo, no versículo 11. Agora, Lucas permanece fiel ao lado do apóstolo. Isso é uma característica de ousadia desse médico. Mas nem todo mundo tem isso. E Deus não vai exigir nada a mais do que ninguém pode dar. A Bíblia fala que nenhuma provação vem a ti maior do que você possa suportar. Então pode ter certeza que Deus conhece o seu limite. Alguém pode ser Demas, foi para o mundo. Outros podem ser Crescente e Tito. Saíram da perseguição, fugiram, mas não foram para o mundo. Então Demas teve uma provação que ele poderia suportar. Bastava ele seguir como Crescente e Tito e ir para outra cidade e permanecer lá em Tessalônica, servindo ao Senhor e não abandonando o Evangelho. Já Lucas permaneceu ao lado de Paulo até o fim. Ousado, homem de fé, entendeu o propósito dele, que era estar ali ao lado do apóstolo, talvez ali registrando as últimas palavras do apóstolo, já que ele era também um escritor, ele era um historiador. Nós temos aqui também a figura de Marcos. Ele fala assim, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério.
Veja só, houve um histórico ruim entre Paulo e Marcos no passado. De certa forma, o apóstolo Paulo assume até o seu erro de ter descartado Marcos no passado e acredita que Marcos agora consegue vir e estar com ele, mesmo diante de tanta perseguição, porque lá no passado Marcos não quis continuar e abandonou eles no meio da viagem. Mas Marcos se redimiu, voltou, estava na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo entende aqui que ele foi duro com ele, fala, ele me é útil para o ministério. E isso também é um sinal, um grande sinal, que mesmo alguém medroso, como Crescente e Tito, que não suportaram a perseguição, Marcos ficou com medo no meio da viagem e foi embora. Mas agora ele volta. Paulo fala, manda ele voltar, manda ele ficar aqui comigo, porque ele me é útil para o ministério. Então você vê que as pessoas podem ser transformadas. Tem uma outra figura aqui importante, que é o Tíquico. Ele fala, enviei Tíquico a Éfeso, no versículo 12 aqui na sequência. Então você vê, Tíquico foi enviado para longe da perseguição maior. Ele sempre era o mensageiro de Paulo, ele levava várias cartas de Paulo. Ele levou a carta aos Colossenses e a Filemon. Com isso ele corre o sério risco de ser interceptado. Imagina só, portando um documento de um cristão saindo de Roma, onde a perseguição era tão grande. Mas esse era o seu chamado, ele não tinha medo. Ele fluía no seu dom e foi bem sucedido. Flua no seu dom, seja bem sucedido. Não faça aquilo que você não foi capacitado para fazer. Tem uma outra figura aqui também, no versículo 14 e o 15, ele fala Alexandre, o ferreiro. Em outras versões você vê Alexandre, o latoeiro. É uma pessoa que trabalhava com metais, Causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Olha aqui o alerta, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Essa é uma figura perigosíssima. É o perigo daquela pessoa que se opõe aos ensinos bíblicos. O apóstolo deixa claro que nós temos que estar atentos, não aquele que saiu da igreja. Nosso perigo não é o Demas, mas é aquele que ficou dentro da igreja e traz doutrinas diferentes daquelas que os apóstolos e os profetas pregam. Essa é a nossa base doutrinária. Nós estamos baseados na doutrina dos apóstolos e naquilo que foi profetizado no Antigo Testamento e também os profetas do Novo Testamento que nós temos. Nós somos baseados nessa doutrina. Essa doutrina é mais do que comprovada de que ela é a verdade. Jesus disse, ensinem o que eu ensinei. Lá em Mateus 28, 20 ele disse, ide, fazei discípulos, ensine tudo aquilo que vocês aprenderam de mim. Essas pessoas, como Alexandre Latoeiro, ensinam heresias com aparência de verdade e com elas nós temos que tomar bastante cuidado. Amém? Em qual dessas figuras você se enquadra? Se for Demas ou Alexandre Latoeiro, reavalie o seu cristianismo, reavalie as suas posições, medite na palavra, deixe que ela transforme o seu entendimento. Ainda que você seja medroso, como Crescente, como Tito, como Marcos numa determinada época, mas busca o Senhor, que o Senhor vai te sustentar. No próximo vídeo, vou gravar já na sequência, eu vou falar um pouquinho agora sobre o Aion, que é muito bem descrito na Bíblia e o que realmente significa isso, para você colocar em prática na sua vida cristã. Que Deus te abençoe. Assista o próximo vídeo.